Deus do Mestre Jesus esteja cada um de nós em harmonia com o próprio universo. E eu fui convidado, e muito obrigado pelo convite. Espero que eu possa atingir justamente esse objetivo. Eu faço parte do Fraternal já há algumas horas, porque em casa espírita a gente não conta tempo, porque hoje nós estamos aqui e daqui a pouco nós estaremos na espiritualidade. E eu trouxe para nós aprendermos juntos o objetivo da fé. Porque todos nós temos fé. Agora, quais são os nossos objetivos? E isso está lá inserido, né, em 1 Pedro 19, 1. Para aqueles que queiram pesquisar, isso está lá na Bíblia, né? Alcançando o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. E tem uma pergunta muito interessante. Qual é a finalidade do esforço religioso em minha vida? Isso é para cada um de nós fazermos essa pergunta, o nosso esforço religioso. E nesse esforço religioso, esta interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmo frequentemente. O trabalho do autoconhecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem o espírito de comercialismo inferior. Por que esse comercialismo inferior? Essa palavra eu não gosto muito dela, mas foram colocadas e cada um de nós vamos num templo religioso em busca de alguma coisa. Nós vamos buscar algo que não está muito bem em nós e que nós precisamos de ajuda, seja qual que seja o templo religioso, seja um centro espírita, seja um terreiro de umbanda, seja uma igreja evangélica. Todas elas só se dizem uma coisa, que Deus é o nosso Pai e que Jesus é o nosso mestre e amigo. Sendo mestre e amigo, ele nos deixou algo formidável para cada um de nós, que foi uma frase muito interessante, o amor. E nós ainda não sabemos o que é o amor. Nós falamos pelo amor, dizemos amor, mas ainda não entendemos o amor, ainda a verdadeira acepção dessa palavra. Mas nós vamos aprender, porque a reencarnação está aí não como uma punição para nós, e sim para nos ajudar a melhorarmos o nosso passado, justamente agora nesse presente. Que é renunciar àquelas coisas que muitas das vezes nós achamos que é tão difícil renunciar. E através da fé, através da oração, nós conseguimos liberar e, ao mesmo tempo, nos harmonizarmos com nós mesmos nesse corpo que hoje eu estou neste corpo como Oswaldo, mas já estive outras vezes nessa mesma matéria e com outros nomes. Isso aí não importa. E aí o que acontece? Nesse aprimoramento, nessa vontade de tudo, de crescer e de tentar fazer alguma coisa, se eu disser para vocês que é muito fácil, eu estarei mentindo. Porque para ser um religioso tem que ter coragem, que é muito desafio. Nesta sociedade que hoje nós enfrentamos, tem que ter um desafio muito grande para aceitar muitas e muitas coisas. Porque existem muitos convites e esses convites, para nós, ela se torna, né, algo maravilhoso. E aí, como dizia São Francisco de Assis, por que nós gostamos muito desse nosso corpo? Né? Desse animalzinho que nós carregamos? Porque ele nos dá prazer. E é esses prazeres
que muitas das vezes nós levamos para outros lados e esquecemos de uma parte essencial, que é a adoração a Deus acima de qualquer coisa. E aí nós ficamos com esse objetivo da fé. Nós temos algo muito interessante que diz assim: a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm os seus artigos de fé. Como todas elas têm um artigo de fé? Nenhum de nós nascemos simples e ignorante, porque está isso lá inserido na Bíblia, que é o primeiro livro que começa a nos aproximarmos de Deus e da espiritualidade. Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, um cristão, e ele disse para mim: você acredita nos espíritos? Eu falei: eu acredito nos espíritos. Por quê? Eu digo: porque eu sou um espírito e você também é. Ele ficou assim, olhou meio de lado e disse assim: mas como? Nós somos uma alma. Eu digo: se nós formos buscar a palavra exata, alma e espírito serão a mesma coisa. Nós somos almas enquanto estamos encarnados. E quando nós desencarnamos, nós seremos espíritos. Isso não muda nada. Ele disse: mas você acredita por quê? Eu digo: eu acredito de uma coisa. No mesmo livro que você lê, eu também o leio, que é a Bíblia. Eu disse a ele: o primeiro homem que conversou com os espíritos. Ele disse assim: quem foi? Eu digo: Jesus. Eu posso te dar duas passagens para você ver que ele estava conversando com os espíritos. Uma foi naquele cemitério de Sarraceno, ele conversando com um espírito que ninguém conseguia segurar. E Jesus estava conversando com ele. Quando Jesus se aproxima dele, ele diz assim: mestre, nós não temos nada contra si. Isso está lá em Mateus. E a outra é no Monte Tabor. Quase a maioria de nós sabemos disso. Jesus está conversando com Moisés, que tinha morrido há 1.200 anos, e conversando com João Batista, que tinha sido morto há 40 dias. Né? E aí ele disse assim: mas como que o espírito sobrevive? Eu digo: Jesus matou a morte. Ele disse: como? Falei: na cruz. Ele dá um exemplo e depois, na sua ressurreição, ele mostrou para nós que a matéria é perecível. Do pó nascemos e o pó vamos voltar. E aí ele demonstra para nós que a morte não existe. E aí ele ficou assim e disse para mim: mas eu nunca li isso. Eu digo: pois é. Está perdendo uma grande oportunidade de ler e observar. Porque justamente isto que nós fazemos, procuramos a nos orientar, procuramos a nos observarmos a nós mesmos, os nossos hábitos, os nossos costumes, e que muitas das vezes está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 459. Kardec faz a pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam na nossa vida? E aí, eu gosto muito dessa tradução. Os espíritos superiores respondem assim: de ordinário que eles são, é que governam a sua vida. Por que ele governa a nossa vida? Porque nós entramos em faixa vibratória, muitas das vezes, faixas, né, que vamos recolher aqueles nossos irmãos que estão pensando igual a nós naquele momento, mas nós esquecemos de uma das partes que Jesus disse: quando nós estivermos bem desequilibrados, que recorremos à prece. Não precisa ser aquela prece longa, aquela do coração: Senhor, eu estou aqui. E isso vai atingir, porque quando nós saímos daquele estado que nós se encontramos e entramos no estado de misericórdia, que é a palavra que eu adoro, ela, misericórdia, não pena, porque pena eu acho que é coisa muito forte, mas misericórdia, aí vem os espíritos e vem nos auxiliar. E alguém uma vez me perguntou:
Se Deus sabe do que eu preciso, para que eu preciso pedir? Aí eu citei para ele, primeiro capítulo da Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava vazia e nua. E disse Deus, faça-se a luz que deveria refletir a criação. Se vocês observarem nessa palavra, faça-se a luz, ele não foi orgulhoso em dizer, eu vou fazer a luz. Ele disse, faça-se a luz. Transferiu para outros fazerem a luz para ajudá-lo naquela criação. Então nós ficamos aí a pensar o quê? Justamente isso. Os primórdios lá embaixo, quando nos trouxeram pela primeira vez o Torá, que é a Bíblia, e aí nós vamos encontrar ali palavras maravilhosas, como palavras de Chico Xavier, como a sua psicografia, como Divaldo, que recentemente desencarnou, né? Nós vamos encontrar neles algo que sempre procura nos elevar e nos levantar. E aí, toda religião tem seu artigo de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando o falso e o verdadeiro. A cada passo se choca com a evidência da razão levada ao excesso que produz o fanatismo. Isso a gente quer dizer com isso que quando nós temos uma fé sem o objetivo, acabamos ficando fanatizados, achando que Jesus pode resolver tudo. Nós temos a mania de terceirizar. Hoje nós estamos nessa base, né, no mundo de terceirizarmos tudo que nós temos. Então, o que a gente faz? Terceiriza para Deus os meus problemas, entrega para Jesus resolver, e aí, o que eu faço? Eu fico parado esperando que tudo aconteça. Mas essa energia cósmica universal, ela gira, ela está sempre à nossa disposição. Para quê? Para que nós possamos entrar em contato. E de que maneira a gente pode entrar em contato? Através da prece, através da oração. Se a gente, às vezes, não está acostumado a fazer prece, vamos recorrer ao Pai Nosso, uma Ave Maria, não importa. E quantos são os irmãos que, muitas das vezes, naquele momento que a gente está declamando uma prece, e tem gente que também está fazendo a mesma coisa, né? E aí nós somos atendidos. E aí nós fazemos o seguinte, dizemos assim, isso é um milagre. E a doutrina espírita diz, isso é milagre do conhecimento e da boa vontade, de fazermos algo para nós mesmos. E aí nós vamos entendendo que quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que teve a verdade por base única, que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer ao progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também é de plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconiza a fé cega sobre uma questão de crença e confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Quando nós tentamos colocar uma fé em alguém, nós vamos encontrar grandes obstáculos. Porque a fé, nós não podemos dizer para ele que ele está errado com a fé dele. Cada um de nós vamos descobrir. Eu lembro muito, eu fui muito levado na infância. E a minha mãe, muitas das vezes, dizia assim, Oswaldo, vem cá. Aí me botava no meio das pernas dela e dizia assim, vamos falar com Deus? E aí eu conseguia acalmar. Mas aqui às 2, 3 horas eu continuava fazendo tudo a mesma coisa. Mas ela me apresentou Deus. E eu, quando comecei a ficar com 14, 15 anos, eu já não quis saber de mais nada disso.
Por que eu não queria saber de nada disso? Filhos de evangélico. E eu já nasci contra tudo isso. Já questionava todos eles. Lembro que meu avô, pastor de uma igreja, e eu questionava muito ele. Ele dizia, num dos sermões que ele falou assim, depois de Jesus, nós somos filhos de Deus. E eu perguntei no final a ele, disse assim, vovô, e antes nós éramos filhos de quem? Ele não soube me responder. E ele combatia muito o espiritismo. E passado um bom tempo, eu estava numa mesa mediúnica, e eu estava até dirigindo essa mesa mediúnica esse dia, e ele apareceu. Eu sabia porque me deram aquele dia o dom de ver os espíritos. E ele veio e disse assim, eu vim trazer uma mensagem para uma pessoa, porque os espíritos não falam diretamente para a pessoa. Eles dizem, eu vim trazer uma mensagem para as pessoas. Quem sabe vai captar. E aí ele disse, eu vim trazer uma mensagem, mas eu não preciso nem falar, porque agora ele já sabe. E foi embora. E aí depois a médica virou para mim e disse assim, você sabe quem foi que esteve aqui? Eu digo, sim, sei. Ela disse assim, então não preciso nem falar mais nada. E vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva a muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita ou que ainda mais justo, não pode ser imposta. Por que ela não pode ser imposta? Muitas das vezes, a gente nega isso a vida inteira e um dia, por um momento, por aquele momento de dificuldade, quando a gente está, né, que já não tem mais saída para nada, aí a gente diz assim, meu Deus, o que eu faço? É igual eu tenho muitos amigos que são ateus. E quando a coisa aperta, eles dizem assim, meu Deus. Aí eu olho para a cara dele, nem falo nada. Eu olho para a cara dele e digo assim, ele só nega para mim, mas dentro dele tem o Criador. E aí eu até fico rindo, ele fala assim, de que você está rindo? Eu digo, nada, que passou alguma coisa na minha cabeça que eu agora lembrei que isso estava aqui, né? Não, a fé não se prescreve, mas se adquire. Não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo que entre os mais refratários falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Né? Às vezes, você já deve ter passado por isso, não vou citar nome, aquelas pessoas que batem na nossa porta, né? E diz assim, você às vezes está ocupado fazendo almoço, e aí chega e diz assim, você tem 5 minutos para falar comigo? É que já passou com muita gente. Tem 5 minutos, e esses 5 minutos, se você for dar corda, vai levar uma meia hora, e o almoço vai ficar para ser feito, né? Então, o que acontece? Não, eu não estou falando de religião. Tá bom. Você não está falando de religião, mas hoje eu não estou preparado para ouvir. Né? Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas é que devem procurá-la e se fazerem com sinceridade e encontrarão, poderão estar certos de que elas é que dizem. Quantos de nós batemos numa casa espírita, pedimos alguma coisa e ali a gente se desperta. Temos esse despertar espiritual. Porque tem uma frase que o Cristo diz, que ele diz assim, a seara do Pai é muito grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Porque ele sabe do nosso íntimo que nós somos pedintes. Não queremos trabalhar, não queremos fazer alguma coisa, mas é melhor ganhar do que dar. E aí, quando nós conhecemos, né, a verdadeira fé, ou seja, começamos a caminhar na fé,
descobrimos que trabalhar em prol do outro é uma maravilha. Você não está trabalhando para ninguém, você está trabalhando para você. É você que é o necessitado. Não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração. Pois ao mesmo tempo que dizem, fechem os ouvidos, as provas, entretanto, abundam ao seu redor, porque, pois, ao se recusar a ver, nuns é indiferença noutros, o medo, serem forçados a mudar de hábitos, e na maioria da parte, o orgulho se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se adiante dele. Quantos de nós não queremos, às vezes, aprofundar em determinadas coisas? Porque ele diz assim, eu conheço alguém que teve que mudar, e eu não quero deixar isto, porque isso me faz bem. E aí, ele fica com medo de acreditar. Mas quando a dor vem, a dor é uma das melhores conselheiras. Ela vem e diz assim para a gente, olha, agora não tem jeito. Olha, eu corri disso aqui há muito tempo. Eu corri de uma tribuna vários e vários anos. Eu chegava na casa espírita sempre depois que começasse, para não ler um preparo de ambiente, para não fazer uma prece. Eu chegava sempre depois. E um dia o presidente chegou para mim e disse assim, olha, eu sei que você tem sempre muitos compromissos. Ele falou comigo, você tem sempre muitos compromissos. Aqui, semana que vem me deu um papelzinho e disse, ó, semana que vem você vai fazer esses preparos de ambiente. Então não tinha como dizer que iria chegar depois, né? Ele muito sutilmente, muito amável, ele fez isso. E aí, vocês imaginam como é que foi a primeira vez, né? Foi terrível, mas eu consegui. Aí de lá para cá eu fiquei sem vergonha. Aí comecei a falar. Para algumas pessoas a fé parece, de alguma forma, inata. Basta uma faísca para desenvolver essa facilidade de assimilar essa fé. Quantas pessoas a gente conhece que você vai conversar com ele, mas ele tem uma fé, ele não precisa nem falar da fé dele. A própria energia, quando você tem esse contato com ele, ele muda a sua maneira de pensar. Jesus era assim, ele chegava perto de qualquer pessoa, a energia dele contaminava todo mundo que estava ao seu redor. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não sou Jesus. Mas lá em Marcos, Jesus disse assim, tudo que eu realizo hoje, vocês no futuro realizarão muito mais do que eu. Então o que ele quer dizer? Da reencarnação. De cada maneira, de cada momento que nós vamos passando aqui, vamos tendo uma nova lição, vamos mudando um pouco os nossos hábitos, que não é fácil, como eu disse anteriormente, ser um cristão é um desafio. Por que é um desafio? Eu lembro-me, a minha esposa dizia assim para mim, quando eu ficava meio brabo, né? Ela virava para mim e dizia assim, muito calma, dizia assim, o que você está aprendendo lá, hein? Aí eu dizia assim, pelo menos eu estou indo, e vocês? Só arrumava confusão. E aí eu parei de fazer isso. O que você está fazendo lá? Eu digo, por enquanto eu não consegui aprender nada não, mas já estou aprendendo a ficar quieto. E aí, o que acontece? As verdades espirituais é sinal evidente do progresso interior. Se hoje eu estou vendo aqui pessoas que têm cabelos brancos, eu ainda não tenho o meu cabelo branco, não, que eu não sei nem porquê, mas eu não pinto, não. Eu não tenho meus cabelos brancos, não, mas
quando eu tinha 20 anos, eu não pensava como eu penso hoje. E aí, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, e feliz é aquele jovem que já está aqui, já aprendendo alguma coisa, né? Porque sempre a gente aprende. Mas quando a gente olha para dentro de nós, nós olhamos para a nossa juventude e às vezes a gente fica com vergonha de tantas coisas que fazíamos, né? E aí eu lembro de uma coisa: eu não tenho arrependimento do que eu fiz, porque era o que eu tinha para fazer, era o que eu sabia fazer. Só que hoje eu não vou repetir a mesma coisa. Posso talvez até repetir diferente, mas a mesma coisa eu não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Porque já está gravado em mim, aquilo não vai ser repetido daquela mesma maneira. Para os outros, ao contrário, com dificuldade, elas são sinalizadas. Sinal também é evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já cresceram e compreende e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender na sua educação por fazer, mas ela se fará. Se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra existência. Às vezes eu ouço, né? Na próxima encarnação eu vou resolver isso. E aí eu lembro, vou recorrer ao Evangelho, a Boa Nova, que diz lá assim, Jesus fala assim: reconcilie com seu irmão enquanto está a caminho. Custei muito aprender isso. Por que reconciliar enquanto eu estou a caminho com você, na sua presença? Porque fica mais fácil pedir perdão. Que não é fácil pedir perdão, tá? Não é fácil. Aí o outro vai dizer assim, mas se ele não perdoar, aí já a responsabilidade é dele, porque eu pedi. Se ele não quis, então, paciência. E aí, o que Jesus diz? Reconcilie com o seu irmão enquanto está a caminho. Para quê? Para que ele não te leve ao juiz, e ao juiz não te entregue ao meirinho, e ao meirinho não te coloca na cadeia. Vamos levar isso para uma outra linguagem. E na parte espiritual existem várias camadas de vibrações. E no espiritismo nós falamos muito no umbral. O umbral é aquilo que nós pensamos que nós não vamos conseguir sair assim tão rápido. E alguém uma vez perguntou para mim, você está preocupado em ir para onde? Eu digo, eu não estou preocupado em ir para lugar nenhum. O que for, está de bom tamanho. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado mais em acertar aqui. Ele falou, por quê? Eu falei assim, não, porque aqui é coisa feia. Do outro lado, você está sozinho com você, com a sua consciência, mas se você pedir ajuda, a ajuda vem. Agora aqui você tem que fazer um esforço maior para conseguir isso. Por que precisa de um esforço maior? Porque nós temos vários irmãos nossos que deixamos no caminho, né? Lá, e que não pedimos desculpa, e que muitas das vezes eles vêm nos cobrar, né? E aí essa cobrança às vezes deixa a gente deprimido, deixa a gente, né, mal consigo mesmo, e às vezes nem sabe por quê. Mas quando nós começamos a estudar, e aí nós começamos a entender que essa tristeza nada mais é que é para você levantar, sacudir a poeira e ir ao encontro de alguém. Eu lembro que às vezes o nosso pensamento não deve ser muito bem articulado, não. Vou contar uma para vocês. Um dia eu estava em casa, mas eu vou ter que dizer antes disso. Eu fiquei viúvo tem uns 3 anos, né? E eu fiquei fora da sociedade durante uns 8 anos, porque eu tive que tomar conta da minha esposa, que ela estava com Alzheimer. E os filhos queridos queriam que eu botasse ela numa clínica geriátrica. E vocês imaginam o que eu falei, né? Eu vou botar cada um de vocês.
Eu falei, não, a responsabilidade é minha. Mas, pai, você vai renunciar a tudo? Eu digo, não estou renunciando a nada. Que se fosse comigo, ela faria a mesma coisa. E aí, então, fiquei 6 anos cuidando dela. E nesse cuidar, eu aprendi muita coisa. Aprendi a ter um pouco de paciência, um pouco de tolerância. E aí, aproveitei muito aquele tempo para estudar livros que eu já vinha guardando há uns 20 anos que eu não conseguia estudá-lo. E aí, eu vi, num certo momento, que haveria alguma coisa que eu ouvi no meu pensamento, né? Aqueles irmãos, às vezes, falam tão alto que ninguém ouve, mas a gente ouve, a gente fica olhando ainda, procurando quem é que está gritando, né? Mas são eles que estão gritando com a gente no nosso pensamento. E aí ele me disse assim, se prepara, meu irmão, porque a hora está chegando. Falei, hora está chegando? O quê? Como? E aí aconteceu que ela teve o desencarne, né? E aí eu fiquei naquele vazio. Foram pouco tempo que a gente ficou junto, 45 anos. E amanhã é dia do aniversário de casamento. E aí eu virei e disse assim, e agora? Ele virou e falou assim, ué, casa espírita tem muita coisa para fazer. Por que você não começa a arregaçar a manga e volta aos trabalhos? Aí eu voltei. Tem uns 3 anos eu voltei. Foi eu chegar dentro da casa, o presidente disse assim, semana que vem você vai falar um tema, tá? Falei, eu não estou preparado. Ele disse, então se prepara. Falei, tá bom. E lá fui eu, né? A fazer alguma coisa. E aí, nós vemos o quê? Como eu tinha dito, na seara do mestre, tem muito poucos trabalhadores. E precisamos de trabalhadores para essa seara. Porque nós olhamos a situação que está esta sociedade e nós olhamos assim, tem aqueles, né? Dentro da minha família mesmo, eles falam muito assim, Oswaldo, vocês que têm, ainda falam comigo assim, vocês lá que têm um conhecimento muito profundo de Deus, eu digo, eu tenho o mesmo conhecimento que vocês têm, eu não tenho nem mais e nem menos. Aí ela diz assim para mim, como é que vai ficar esse mundo? Eu digo, eu posso te explicar em outras palavras, mas nessa não dá para me explicar. Nas suas palavras não dá, porque você terceiriza tudo para Deus, esquece que nós temos que fazer o nosso dever de casa, aí o assunto encerra, né? A fé é um sentimento inato no homem, na sua destinação, a consciência dos prodignosos faculdades que traz em germe, no interior, no íntimo, um princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Quando nós vemos essa vontade ativa, né, eu digo uma coisa, todos nós vamos procurar uma casa espírita, uma religião, pela dor. Ninguém vem pelo amor. Dificilmente. A gente pode até na infância vir pelo amor, porque a mãe, vamos lá, aí traz na mãozinha, ele vem. Mas quando ele se sente adulto, que pode já fazer determinadas coisas, ele diz assim, eu vou seguir isso aí, não vou. Mas foi apresentado Deus nele. E fica lá na consciência dele o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Quando chegar um momento na vida adulta, que já de responsabilidade, aí ele vai dizer assim, que pena que eu não esqueci, que eu esqueci o que minha mãe falou. Aí os incautos dizem assim, você lembra do que sua mãe falou? Você nem sei porque eu não dei ouvido a ela. Né? A resistência do incrédulo, convenhamos que quase sempre se deve menos a ele do que a maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base. E essa base
é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário compreender, ter fé. A gente pode ter fé no nosso trabalho. Eu tenho o objetivo de realizar esse trabalho, também é uma fé. E eu vou dizer uma fé aqui que tem muitas cozinheiras aqui. Vão achar até graça. Você pega, faz um angu com feijão, uma couve, um ovo estalado. Aí a pessoa come e diz assim, rapaz, ele não fala com a gente, mas vai falar com o outro. Que comida horrível que estava essa. Porque o cozinheiro estava nervoso, estava naquele estado, né, terrível. Aí na outra vez você faz tudo aquilo com calma, com tranquilidade, com devoção, com gosto. A mesma comida. Ele come e diz assim, eu nunca comi uma comida tão gostosa como essa. Mas por quê? Você fez com amor. Tudo que você doa de você, pode você achar que nem o outro vai agradecer, mas não importa. Mas ele sente. Ele diz assim, mas que maravilha essa criatura. Né? E a gente encontra determinadas coisas. O meu avô sempre dizia, coisa mais difícil é abraçar um porco-espinho, né? Na casa espírita, de vez em quando, a gente abraça um porco-espinho. Eu digo que ele não está bem, aí ele vem terrível, mas ainda bem que ele vem. Aí a gente dá um abraço nele, é como se fosse um pássaro. Ele sai dali tão bem, diz assim, poxa, aquele moço me deu um abraço, mas foi tão bom. Né? Mas é isso, é uma realidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que tem dia que nós não estamos bem. Porque quando nós vamos dormimos às 8 horas ou mais, acordamos, dormimos bem, mas acordamos no outro dia, estamos mal. Por quê? Fomos levados para lugares que não queríamos ir. Recebemos sermão que não queríamos ouvir. Né? Aí você chega no corpo, volta no corpo, terrível. Né? Se encontrar com qualquer pessoa naquele dia, é terrível. Aí a gente tem que ficar dentro de casa. E quando aquele dia você faz uma oração para sair de casa, né? E faz uma oração bem fervorosa, bem tranquila e tal. Aí você sai. Primeiro que você encontra, ele descarrega tudo que tem em você. Aí você para e diz assim, meu Deus do céu, hoje eu orei tanto. Lembre-se que era para isso, que você precisava orar tanto. Se preparando para enfrentar. Aí um dia eu estava em casa muito tranquilo, foi agora recente. Estava em casa muito tranquilo, aí virei e falei assim, Jesus, vamos tomar café comigo? Eu tomo café em casa. Aí desci, vim tomar café. Desci para tomar um café. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, tinha uma pessoa, um rapaz, ele estava mal vestido, mas não estava mal cheiroso. Falou assim para mim, todo mundo passou por ele, não falou nada. Aí por mim ele falou assim comigo, paga um café para mim? Eu falei, paga um café para você, sim. Você só quer um café só? Só um café. Aí eu entrei para comprar um café para ele, aí resolvi, né, achando que eu sou bonzinho. Aí eu falei assim, não, vamos botar vamos fazer um pãozinho na chapa aí para ele também e tal. Aí saí, quando eu saí cá fora não estava ele mais ali. Aí eu peguei e dei uma volta no quarteirão para ver se encontrava ele. Não encontrei, né? Aí passou um tempo, eu estava no momento de oração, e aí alguém chegou e falou assim, você pede para ele estar com você, mas não dá o que ele quer, né? Você quer dar mais do que você quer. Eu falei, o que é isso? É para mim, né? Como dizia lá no interior, bate-se na cangalha para ver se o burro anda, né? E aí eu entendi, eu digo assim, não, se você queria tomar café com ele, por que você quis dar pão e mais isso? Ele queria só o café. Né?
E aí, nós ficamos pensando, nós somos o fruto dos nossos pensamentos. Por isso que o Mestre Jesus disse, vigia e ora os seus pensamentos. Aquele pensamento de raiva é nosso? Não é. Pensamento de palavrão é nosso? Não é. Então, começa a se cuidar, porque já tem alguém do lado fazendo companhia que você não convidou, mas ele está ali. Por quê? Porque você baixou a sua vibração e ele está ali para conversar com você. Entendeu? E aí, é melhor fazer o quê? Para, respira e diz assim, Senhor, eu estou aqui, me dá ajuda, porque eu parti para onde não devia. E aí, eles serão encaminhados, né? A fé raciocinada que se apoia nos fatos, na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem a certeza e só está certo quando se compreende. Eis porque ela não se dobra. Porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E todas as épocas da humanidade, por que traz essa frase em todas as épocas? Nós vamos para uma religião. Para resolver os nossos problemas, né? Vamos terceirizar. Ou seja lá que se tem espírito ou não tem, a gente vai terceirizar. Ou entrega para Jesus, ou entrega para Deus. Mas a gente não muda. A gente fica ali 3 meses. Fui naquela religião, naquele centro, não mudou nada. Aí a vontade de perguntar, e o que você mudou? Você quer mágica? Você quer que as coisas acontecem fácil? Tem que fazer alguma coisa para conseguir. Tem algo, tem necessidade que a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, eu tenho uma série de hábitos e eu venho procurando trabalhar em cima dele. De vez em quando eu estou escorregando no. Né? Uma é de falar muito. A verdade é essa. Uma é de falar muito. Eu agora já estou me policiando mais em falar. Estou ouvindo mais as pessoas. E aí eu fico assim parado. Aí alguém diz assim para mim, Oswaldo, você hoje está doente? Que está tão acostumado a me ouvir falar tanto, aí diz assim, Oswaldo, você hoje está doente? Eu digo, por quê? Não, porque você hoje não está falando. Né? Necessário guardar-se de confundir a fé com presunção. Né? Essa palavra presunção eu fui buscar no dicionário também, né? Que eu não sabia. Presunção é orgulho. É orgulho. A verdadeira fé se alia à humildade, aquela que a possui e deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. Por que eles vêm? Como eu disse anteriormente, não é pensamento seu, peça ajuda, porque não adianta ir para terapia, para fazer terapia com psicólogo, procurar um psiquiatra, que não vai resolver. Né? Por que não vai resolver? Está com você. E que a gente chega lá e não fala a verdade, né? Chega o psicólogo e pergunta, e é isso assim? Não, isso não tem não. E justamente tem, mas não fala a verdade, como é que ele vai ajudar? Mas aí os espíritos superiores aí, o nosso mentor espiritual sabe tudo isso, né? Quando a gente escorrega, ele diz assim, estava indo tão bem, né? Mas escorregou. E aí, eu sempre faço uma pequena analogia a respeito disso. Às vezes você está muito bem, escorregou, aí o mentor espiritual diz assim, que missão que me deram. O pior é que eu vou ter que acompanhar isso até morrer, e depois de morto ainda tenho que acompanhar. Eu já estou morto, ainda diz assim, eu já estou morto, mas eu vou ter que acompanhar essa criatura depois de morta ainda também. Então, o que isso acontece? Acontece que
nós estamos, eu disse aqui anteriormente, para sermos espíritas ou sermos um religioso, a gente tem que ter coragem, é um desafio. Um desafio, inclusive, começa dentro do lar. E quando a gente fala assim, eu estou em tal lugar, dia que você dá uma escorregada, eles dizem assim, o que você está aprendendo lá? Aí a gente, como é bem educado, né, assim como o Oswaldo é bem educado, diz assim, pelo menos, eu estou lá aprendendo alguma coisa, e vocês? Aí é briga na certa, né? Vai sair discussão. Então, isso tudo dá-se o quê? É melhor se calar. E eu agora já estou sentindo que se eu vejo uma coisa e quero falar, não, isso eu não falo, eu digo para mim, eu mesmo falo para mim, Oswaldo, isso aí você não pode falar não, fica quieto. Fica quieto que vai arrumar problema, né? É necessário guardar-se de confundir a fé com presunção, né? E aí, a verdadeira fé e a humildade e a confiança em Deus, mas que em si mesmo sabe que simplesmente instrumento de vontade de Deus, nada pode sem ele. Por isso que os bons espíritos vêm ao auxílio. Pede que o auxílio vai vir rapidinho. Aí alguém diz assim, mas eu oro tanto e não acontece nada. Tá. Mudou o seu hábito de ser da maneira que você se quer? E muitas das vezes a gente pede alguma coisa e não estão preparados para receber, não. Por isso que demora. E aí é preciso que se estenda um pouquinho até que você se acostume ou esqueça daquilo e aparece. Que é a hora do merecimento. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem que age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe a qualidade e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza antigamente eram considerados prodígios, que, no entanto, não passa de uma consequência de uma lei natural. E essa razão é porque Jesus disse aos seus discípulos, se não conseguiste curar, foi por causa da vossa pouca fé. Mas aí, nesse caso da pouca fé, ele diz, pura e simplesmente, sabe por que vocês não conseguiram tirar esse espírito daquele pedinte? Foi porque vocês não fizeram um jejum. Mas não é jejum de comida, de água e disso não. Jejum de pensamento. Não deixar que aquelas influências façam parte de nós. E por quê? Porque Jesus, ele mesmo mostrou para nós que nem todos foram curados pela imposição de mão dele. Por quê? Porque nem aqueles que não foram curados, porque não tiveram merecimento. Porque dentro do merecimento, até mesmo você fazendo alguma coisa, acontece. Eu fui terapeuta ocupacional durante um bom tempo. E eu lidava com dependente químico, tá? Que abrange as duas áreas. E aí tinha muitos deles que eram evangélicos, muitos deles católicos. E um dia eu parei assim na reunião, falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Falei intensamente, esses caras, nenhum deles consegue ficar abstêmio. Aí fui embora. Cheguei em casa no outro dia, na casa espírita, eu estava parado, aí veio e disse assim, você é um ótimo trabalhador. Você falando na minha mente, né? Mas você é um preguiçoso danado. O que é isso? Um ótimo trabalhador e sou preguiçoso? Como?
Tá. Aí eu fui numa casa, no centro de Umbanda, que um amigo me convidou, e eu fui lá. Eu vou em tudo quanto é lugar, tá? Eu não tenho preconceito a nada. Fui em tudo quanto é lugar. Aí cheguei lá, um vovô baixou e disse assim, que bom que você veio aqui. Eu digo, tá bom, eu agradeço por eu chegado aqui. E eu estou muito contente com a sua vinda. Você está muito intrigado com aquela frase que eu falei. Eu digo, foi o senhor? Não foi. Ele falou, sabe por que eu falei isso? Porque você faz tudo às pressas, querendo que dá resultado. Já não te dou mais o restante não, que você já sabe. Eu saí dali, tá. Eu cheguei no outro dia na reunião, e conversando com eles. Como é que vocês tomam um remédio que a clínica dá para vocês? De que maneira? Ah, não, eu ponho aquilo, jogo na boca e tomo água. Eu falei assim, vou fazer uma sugestão para vocês hoje. Você não sabe que a gente abre a reunião com uma invocação da serenidade, fecha com a invocação da serenidade? Assim, eu vou dar uma sugestão para vocês. Quando eles forem te dar o remédio, vocês fazem o seguinte, colocam o remédio, pode ser na palma direita ou na palma esquerda, tanto faz. E pega um copo com água e faz essa invocação da serenidade e joga o remédio na boca e toma. Eles vão dar muito mais efeito do que como vocês estão tomando. Aí passou-se um tempo. Aqueles que estavam passando por ali sumiram, não voltaram mais. Aí eu falei, mano, o que é isso? O negócio está dando bem resultado, né? Aí um dia eu fui chamado na diretoria, disseram para mim que eu estava dando prejuízo na clínica. Porque 80% daqueles que passavam por mim não voltavam mais. E aí, se você bota novos, você tem que dar medicamento bem mais caro. E eu disse assim, mas como que eu posso estar dando prejuízo se eu trabalho de graça? Eu trabalhava de graça. Trabalhei 15 anos de graça, fazendo essa terapia. Aí eles disseram assim, eu falei assim, mas como que eu trabalhando de graça e eu estou dando prejuízo? Ele disse sim. Aí me explicou por essas condições. 80% que passa por você não volta mais aqui. Eu falei, ó, paciência. O que você tem feito com isso? Eu digo, nada. A única coisa que eu tenho lá no canto é um taco de beisebol, que se alguém meter a cabeça comigo, eu vou jogar o taco de beisebol em cima dele. Nada. E aí, falaram isso comigo. Aí eu fiquei assim, bem triste, né? Eu digo assim, poxa, eu trabalhando de graça e ainda dou prejuízo. Eu falei, então tá bom. Eu já cheguei aqui no finalzinho e eu gostaria só de completar uma coisa aqui para vocês e depois eu vou falar umas palavras finais. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduzia a pensamentos mais vastos e ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são características dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé é constituir realização mais profunda e é a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. A boa nova, para quem não sabe, por excelência, é a Bíblia, tá? Que às vezes a gente fala em boa nova. Uma vez eu falei numa casa, uma boa nova, a pessoa me pergunta assim, o que é boa nova? Então agora eu já aprendi e estou passando para vocês. Eu queria agradecer à diretoria da casa pela essa oportunidade e queria agradecer a cada um de vocês o silêncio respeitoso. E se eu não conseguir colocar uma frase que pudesse trazer para
para vocês fazerem uma reflexão. Eu vou pedir à diretoria que me convida de novo, que eu possa melhorar isso com vocês. Tá bom? Tá? Eu agradeço a todos vocês e que Jesus, na sua infinita bondade, nos ilumine, nos dê esclarecimento e para que nós possamos trabalhar em prol dos nossos irmãos. Lembre-se de uma coisa, vou repetir novamente, nós não fazemos nada para ninguém, nós estamos fazendo para nós mesmos, tá? Que o primeiro beneficiado somos nós. Eu vou dar um exemplo pequenininho, se isso aqui estivesse tudo escuro, alguém pegasse um palito de fósforo, acendesse, qual seria o primeiro iluminado? Aquele que acendeu o fósforo. Depois, então, todos nós iríamos receber essa luz. Muita paz. Muito obrigado a vocês todos.